Queremos saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Nós ficamos agradecidos a Deus por este privilégio que nos é dado, agradecidos a Deus por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Bíblia e agradecido também a cada um de vocês, amigos e irmãos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Nós agradecemos também a todos vocês que compartilham esses estudos. Nós temos recebido várias mensagens de pessoas que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas. Que Deus abençoe o seu trabalho e que nós possamos continuar testemunhando do amor de Deus, compartilhando os estudos da Palavra de Deus e aguardando na eternidade os resultados deste trabalho que nós fazemos. Nós agradecemos a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquilo e mandamos aqui um alô especial para Sidival e Eliana, lá de Guaxupé, em Minas Gerais, Marta Gonçalves e Laurita Maria, de Contagem, em Minas Gerais, Linda Marques, de Boa Vista, em Roraima, Edicelma Maas e Luiz Maas, de Parecis, em Rondônia, Daniel Soares e família, de Lancaster, em Massachusetts, Davidson Almeida e Vânia, de Enfield, em Connecticut, aqui em Massachusetts, aqui em Estados Unidos também, acompanhando sempre os estudos conosco. Que Deus abençoe a todos e iremos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por mais uma vez termos este dia de vida, te damos graças também por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Agradecemos por cada amigo e irmão, onde quer que estejam, e que eles estejam sempre buscando conhecer mais do amor que Tu tens para com cada um de nós. Conceda as bênçãos a cada um conforme a Tua vontade, especialmente aqueles que pedem orações. Tu sabes as suas necessidades, e neste momento que o Teu Espírito Santo possa falar à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos entender o que iremos estudar em nome de Jesus. Amém. Bom, Daniel então ficou sabendo do decreto do rei Dario e ele não mudou o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. E nós lemos aqui em Daniel, no capítulo 6 e no verso 10, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Não mudou o seu hábito, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Ele não teve medo do decreto, porque ele tinha um Deus em quem ele confiava. Daniel tinha vivido a vida inteira na presença de Deus, desde quando era criança, depois quando foi levado cativo para a Babilônia, quando estava ali perante aquelas comidas do rei, ele disse que não iria comer, e depois ele teve outras ocasiões, inclusive que os seus 3 companheiros foram lançados na fornalha por sua fidelidade a Deus. Daniel tinha provas mais do que suficientes de que Deus é Deus, de que Deus ele não falha, de que Deus está sempre pronto a nos dar a vitória, a nos livrar de situações que somente Deus pode fazer. E Daniel sabia que Deus tem o controle de todas as coisas, e ele então foi para casa, e no seu quarto, com as janelas abertas, orava a Deus 3 vezes ao dia. É interessante que este decreto do rei Dario não mudou a rotina espiritual, a rotina religiosa de Daniel. E normalmente, como se não houvesse nenhum decreto proibindo o culto ao Deus eterno, Daniel ele entrava em seu quarto, ali na sua casa, com janelas abertas, 3 vezes ao dia, orando ao Deus do céu, sem medo algum das possíveis consequências. E Daniel não fazia isso, irmãos, como sendo um ato de desafio ao decreto do rei Dario, mas como um ato de adoração ao Deus eterno. Que muitas pessoas fazem por birra, por pirraça. Não, vou fazer. Mas Daniel não, é porque ele estava adorando ao Deus eterno. Não era por birra, não era por pirraça, não era desafiando o rei. E desde pequeno, como eu disse agora há pouco, Daniel ele tinha aprendido a adorar ao Deus Altíssimo. E ele fez isso, adorar a Deus, até nessa fase que chegou da sua vida,
E ele, naquele momento então, quando já beirava a casa aí dos seus 90 anos de idade, ele continuava sendo fiel a Deus. E não seria agora, com quase 90 anos, que Daniel iria renegar a sua fé, abandonar o culto ao seu Deus, ou quem sabe esconder-se de forma covarde somente por temor de homens perversos que usam a religião como mercadoria de troca ou de negócios escusos. Daniel, irmãos, ele vivia pela fé no Deus eterno. E nós, irmãos, como temos vivido? Nós temos vivido pela fé em nosso Deus? Ou nós temos tido oscilações na nossa fé de acordo com aquilo que nós achamos que Deus está nos concedendo ou não, aquilo que nós pedimos, Deus não responde, e aí nós vacilamos em nossa fé? Será que nós temos vivido pela fé no Deus eterno que Daniel confiava e que tantos homens aqui na Bíblia relatados confiavam e não cederam? Daniel, ele não ia agora se esconder, fechar as janelas do quarto para orar. Ele podia ter fechado, mas não, ele continuou da mesma maneira. E então, na vida de Daniel, a religião ao Deus eterno era um estilo de vida. E não era um ato assim isolado de final de semana, porque tem muitas pessoas que só são crentes no fim de semana, só no dia que vão na igreja. Passou dali, durante a semana, são completamente diferentes. Não tem um estilo de vida de serviço e adoração ao Deus eterno. Mas Daniel tinha, era um estilo de vida dele. Ele vivia para adorar a Deus. E então ele não seria covarde agora em se esconder para poder orar de portas fechadas. É tanto que a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, no verso 6, diz a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa foi a orientação de Jesus. Mas Daniel, ele continuou orando com as janelas abertas, do mesmo modo como se não tivesse nenhum decreto, obrigando as pessoas a buscarem somente o rei Dario para qualquer situação. E então aqueles homens que tramaram contra Daniel, eles arranjaram algumas testemunhas e ficaram à espreita, esperando para ver se Daniel ele iria orar. Eles já sabiam que Daniel ia fazer isso, porque Daniel ele nunca escondeu a sua fé. Daniel nunca escondeu a sua adoração a Deus para ninguém. Desde quando ele chegou em Babilônia, ele disse: nós não vamos comer isso, porque na Bíblia está escrito que nós não podemos comer essas coisas. E hoje, irmãos, nós nos trocamos por qualquer coisa. Nós achamos que isto que está escrito na palavra de Deus é somente para aquela época, não é para nós hoje. O Deus eterno, irmãos, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então a palavra de Deus também não pode mudar. Se Deus disse lá no Gênesis, é porque vale para nós até enquanto esse mundo existir. Somente quando Jesus voltar, aí sim estará colocado fim a estas coisas que estão escritas aqui, que nós deveremos seguir como nossa prática de fé, de confiança e de temor a Deus, de adoração a Deus. Agora, muitas pessoas se dizem adoradoras de Deus, servos de Deus, mas que tiram certas partes da Bíblia porque acham que aquilo era somente para o Velho Testamento. Eles procuram somente na Bíblia aquelas passagens que trazem benefícios para eles, o que traz responsabilidades e deveres nosso para com Deus, procuram tirar fora. Acham que não, isso foi abolido, isso não é mais necessário, isso foi para aquela ocasião. Para hoje nós só somos salvos pela graça. A graça, irmãos, claro, somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Agora, não é de graça. Deus requer de nós, em todas as épocas, obediência, fidelidade. Assim como quando lá no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, e depois agora com Daniel aqui, com seus companheiros, e no Novo Testamento, sempre Deus exigiu obediência.
é uma prova de lealdade e fidelidade a Deus, é uma prova de que nós o amamos e o servimos. E nós então precisamos estar prontos a obedecer e fazer a sua vontade. E então, Daniel foi pego orando. E o que aconteceu com Daniel? Amanhã nós vamos trazer este detalhe do que eles armaram para que Daniel fosse considerado culpado e agora lançado na cova dos leões. Saiba de uma coisa, irmão. Alguém está também olhando para você, procurando achar algum deslize em sua vida espiritual, nos seus negócios, em tudo que você faz para poder te acusar. Tem sido você fiel a Deus nos postos em que você ocupa, no trabalho, nos afazeres? Tem sido leal para com Deus, sincero? Está você disposto a enfrentar a morte por causa da sua fidelidade? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que passarmos, mas que a nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade esteja acima de qualquer coisa. Lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.